Muito bem, gente, 11 horas e 6 minutos agora, 11h06 da manhã, vamos ao Espaço Coletivo. Pai Cláudio, aqui na Rádio Cidade, no nosso Espaço Coletivo desta quinta-feira. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos amigos, irmãos, que nos acompanham mais uma vez através das ondas virtuais da Rádio Cidade, da Rádio Atabaque, da Rede Cidade de Rádios e das mídias digitais, Facebook e YouTube. É com alegria que estamos iniciando mais um programa Espaço Coletivo nesta quinta-feira e hoje nós temos um entrevistado que vem nos contar um pouco de história. Nós, desde o início da proposta do programa, eu sempre deixei bem claro para todos a questão de que a nossa proposta ela é permeada por vários aspectos da nossa religiosidade, do nosso povo de axé. E um desses aspectos é contar histórias. Histórias daqueles que fazem o axé, que fazem a diferença nos nossos terreiros, no nosso dia a dia. Meu pedido de bênção, meu pedido de axé aos mais velhos, minha alegria de estar na presença de todos vocês. E vamos hoje, então, conversar com o nosso amigo, nosso irmão, Babá Daniel. Bênção, Pai Daniel. É um prazer tê-lo conosco. Que o Xalá nos abençoe, Pai Cláudio, e a todos os ouvintes. É sempre um prazer poder conversar sobre esse tema junto com o senhor. Que bom, que bom. Para quem não conhece o Pai Daniel, brevemente, então, Pai Daniel, para os nossos irmãos, eventualmente de outros locais que estão nos ouvindo, nos acompanhando nesse momento, brevemente a história do Pai Daniel. Quem era e o Pai Daniel antes, como chegou aqui hoje? Bom, essa história daria para nós ficarmos aqui, eu acho que quase uma semana conversando. Mas nós não temos, infelizmente, todo esse tempo eu sou hoje. Babá Daniel, eu sou dirigente do TCU, Terreiro de Estudo e Culto Espírita e Umbandista, Cacique Supremo da Montanha. E a história do TCU, como acredito que toda a construção de um terreiro, não começou como está hoje, né? Claro, perfeitamente. Então, eu abri o terreiro no dia 17 de setembro de 1982. Né? Então, lá se vão 42 anos, praticamente. Acho que quase 45. 1982? 82. Na verdade, foi 80, mas em 82 que o terreiro foi estabelecido como terreiro. Né? Isso aconteceu em Pelotas. Sim. Eu sou natural de Pelotas. E o terreiro começou praticamente como uma espécie de obrigação. Então, eu não me sentia, na época, preparado para abrir o terreiro, para assumir essas responsabilidades. Mas acredito que ainda que a gente não esteja pronto, a espiritualidade nos prepara. Né? Sempre se diz que quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. Sim. Então, era um terreiro numa casinha muito humilde, eu tinha que colocar tudo para a rua para poder fazer as sessões. A sessão era em cima de uma escrivaninha que eu tinha nessa casa. As imagens, era só a imagem do Supremo da Montanha, que me acompanha até hoje. Essa imagem tem 40 e poucos anos. E era a falta de informação, de preparação também, era muito grande. A gente fazia uma coisa muito baseada no que se via, né? No que o próprio sacerdote, nosso Pai de Santo, fazia também. Sim. Então, a gente começava fazendo uma imitação. Né? E depois, então, a gente vai vai se capacitando, vai tendo entendimento. E isso foram durante muitos anos. Foram momentos bem difíceis, porque ainda também tinha um preconceito, era um pouco maior, claro. Então não se tinha uma casa própria. Então, daqui a pouquinho, começava a estruturar o terreiro, tinha que mudar de casa, mudava-se novamente, e assim foi durante muito tempo. O contexto, né, Pai Daniel, perdão atrapalhar, mas o contexto histórico, né, era outro. Né? Então, todos esses componentes aumentavam a dificuldade com relação aos dias de hoje. Né? Tudo era muito precário, e a minha vida em si,
entendeu? Sim. Era muito precária. Eu saí muito cedo de casa, né? Eu enfrentei problemas sérios quanto à espiritualidade, Sim. porque eu venho de uma família alemã, que a parte toda dos meus pais eram luteranos, a parte da minha avó toda adventista do sétimo dia, e aí saiu um bandista nesse meio. Dá para se imaginar como é que foi essa vivência, né? E eu fui criado pelos meus avós no interior de Pelotas, e com 11, 12 anos, eu ministrava o culto infantil na igreja luterana. E o conflito maior aconteceu no dia da minha primeira comunhão lá, que aconteceu uma cena de racismo muito forte dentro da igreja, né? E eu comecei a ter alguns tipos de sonhos também, que não tinham nada a ver com a minha vivência naquele local, lá no interior, e pelo fato de viver somente o cristianismo ali, ser tudo muito rotulado. Nesse tempo da minha infância e da criança não perguntava, Sim. não falava. Então eu não tinha... e eu tinha sonhos. Eu sonhava com a minha preta velha desde sempre. Sim. E não tinha com quem conversar nem nada. Depois que eu terminei o primeiro grau no interior, então aí não tinha mais escola lá na época. E eu fui, então, a partir daí que eu fui morar com a minha mãe. Aí fui fazer o segundo grau no Cassiano do Nascimento, Pelotas. E lá eu conheci o grupo que era um bandista. E a coisa foi tomando forma, foi tomando... E eu muito curioso, porque naquela época também, ainda que fosse no interior, mas a gente não tinha, a igreja não batia em cima dessa questão religiosa. Sim. Até porque lá fora não tinha isso. Havia uma predominância, né, daquela igreja, fosse católica, fosse luterana, naquela comunidade, pode-se dizer que eles ignoravam a existência de qualquer outra vertente, porque para eles... Então, era realmente a parte litúrgica da igreja, né? E aí o meu primeiro contato com banda foi quando esse grupo me convidou, porque a primeira coisa que eu aprendi quando cheguei em Pelotas é aonde ficava a igreja. Primeiro lugar, e eu só sabia sair da minha mãe, que morava lá na Copa Tablada, para ir para o colégio, para o Cassiano do Nascimento, e depois pegar um ônibus para ir para a igreja. Eu não conhecia mais nada. O resto não existia. Não existia. Então, e isso era o culto todos os domingos, era grupo de jovens, era todo aquele emaranhado que tinha ali de compromisso espiritual, era a igreja. O meu tempo todo se tomava nisso. Quando esse grupo foi, me convidaram para ir numa sessão, eu não sabia se era bom ou se era ruim, sim, mas fui. Não tinha parâmetros para avaliar, né? Não tinha como avaliar, até porque era um tema totalmente desconhecido. Muito longe se ouvia falar de saravá, sim, mas isso era assim, a gente nem se fixava nisso, era um tema que realmente não se falava. Quando eu fui com esse pessoal, que na verdade eu tinha dito para minha mãe que ia para a igreja, e fui com esse pessoal. Era uma casa muito humildezinha, lá na Cassiano, em Pelotas, bem lá no final. Chegando lá, tinha uma quadra antes, mais ou menos, porque era um casebrezinho de madeira. Uma quadra antes já se percebia mais ou menos o cheirinho da defumação. Olha que maravilha. Pai Cláudio, eu me emociono ainda hoje porque eu consigo sentir, né, na pele, na respiração, aquele primeiro contato. Marcou, realmente marcou. Aquilo entrou assim, eu digo, que cheiro é esse? Que era uma identidade ancestral já se movimentando ali. O DNA espiritual reconhecendo. Quando chegamos nesse terreiro, tinha umas 4 ou 5 pessoas como média, de branquinho ali. Era um altarzinho muito humilde também, degrauzinhos de madeira. Sim. E tinha um tamborzinho e umas 5 ou 6 pessoas na assistência. Era muito humilde. E para mim era tudo muito estranho, mas alguma coisa falava dentro de mim e eu não conseguia entender o que era. Depois do momento teve o passe, tomamos o passe, ouvimos o que o guia lá falou, era uma sessão de caboclo primeiro, e passou. Fui embora para casa, como se eu tivesse sido... Eu pensava,
né, quanto muito jovem, eu não senti nenhum momento da minha vida, dentro da minha igreja, o que eu tinha sentido ali naquele pequeno espaço, com tão poucas pessoas, porque a igreja sempre tinha, era muita questão de ter que se arrumar bem, de ter que fazer, e aquele pessoal estava todo humilde ali, mas estava entregue. Sim. Passou. Voltei para casa já querendo de novo. Né? Passou um tempo, aí sim foi que a coisa foi acontecer de verdade. Lá fora tinha uma cachoeira, tem ainda, uma cachoeira muito linda. Eu passava por cima da taipa da cachoeira com a Bíblia e tinha uma pedra muito grande. Em 2019 eu voltei lá depois de 30 anos. A pedra estava lá, a árvore estava lá. E às vezes eu lia a Bíblia e me dava sono e eu fazia a Bíblia de travesseiro. E deitado sobre essa Bíblia, eu sonhava com uma senhora. Sim. Era uma senhora negra, uma senhora gorda. E essa senhora me dava conselhos. E ela dizia que eu tinha que ter muita interpretação para entender exatamente a filosofia do livro preto, que era a Bíblia. Olha que sabedoria, né? E eu, inclusive, algumas palavras, quanto Preta Velha, né, que a gente tem aquela ideia que Preta Velha tem que falar só nesse fio, né? Sim. Essa é a forma como se manifesta, mas sabe-se que na espiritualidade são de uma inteligência, né, imensa. Com toda certeza. E ela conversava uma série de coisas comigo. E quando eu fui num outro terreiro, me convidaram para um outro terreiro, que esse foi lá no bairro Fátima, em Pelotas, e essa Preta Velha me diziam coisas que eu nunca conversava com ninguém, até porque não tinha com quem falar. Quando eu vou nesse terreiro, a mesma coisa. O cheiro da defumação, aquilo me identificava cada vez mais. Quando eu entrei no terreiro, era uma sessão de Preto Velho. E tinha um carinha magrinho lá no cantinho, que era o suposto pai de santo da casa. Começou a gira, fomos tomar o passe. Pai Cláudio, quando que eu me ajoelhei para tomar o passe, quando aquela pessoa me abraçou, eu não senti ele. Eu não senti ele. Pessoal, é difícil de acreditar, eu vou falar olhando de frente para a câmera, mas isso é real. Tá? Não é uma invenção. E não tem motivo nenhum para contar uma inverdade aqui. Ele me abraçou e eu senti uma pessoa gorda me abraçando. Sim. Eu caí num pranto de choro, eu não conseguia de forma nenhuma parar de chorar. Eu não parava. E aquela voz sussurrou no meu ouvido: sabes quem sou eu? E eu não conseguia parar de falar. Sim. E ele me disse: eu sou a velha que te falava sobre o livro preto. Olha a emoção. Hein? Não, isso é indescritível. É indescritível. Talvez dessa maneira eu não tenha sentido nada depois da vida toda, entendeu? Até o momento em que também, durante um benzimento, eu a vi materializada. Depois, um dia, eu vi o caboclo também materializado. Foi as duas únicas vezes que eu vi um dos meus guias. Isso fazia muitos anos. E, a partir dali, aquilo mudou o meu pensamento, sentimento, emoção. Mudou tudo. Que religião é essa? O que é isso? Né? E não consegui mais me adaptar de forma nenhuma dentro da igreja. Comecei a ir para o terreiro. Até que um certo dia, o pastor da igreja percebeu que eu não estava indo, foi na casa da minha mãe, para saber porque eu não estava indo nos grupos e nem no culto. E aí foi um problema seríssimo. Eu disse, olha... Como é que tu conseguiu explicar para tua mãe nessas alturas, né? Eu digo, mãe, eu estou indo na igreja. Não, tu não está. Eu digo, o pastor teve aqui, disse, não. Eu digo, eu estou indo em outra igreja. Quando eu falei que era Umbanda, que era Saravá, e foi uma situação... A casa caiu. A casa praticamente caiu. Aí começou uma verdadeira peregrinação, porque eu fui convidado a sair de casa, né? E eu não conhecia nada. Agora eu já conhecia o Cassiano do Nascimento, a igreja e o terreiro. E ali foram momentos muito difíceis que duraram muitos anos. Aí acabei saindo de casa, não sabendo para onde ir, não voltei para o interior. E aí começou uma verdadeira peregrinação, que foi bênção na minha vida. Foi uma bênção. A dificuldade da minha adolescência foi o maior ensinamento que o universo poderia ter me dado.
eu não vejo isso com frustração, eu não vejo isso com vitimismo, eu não vejo isso como pobrezinho que sofreu. Não. Isso me tornou forte, isso me fez fazer escolhas. Ou eu tinha um caminho que eu escolhesse que seria positivo, ou teria um que me afundaria, né? Conheci grupos de pessoas, como o pessoal da Seixanoye, conheci o pessoal do Hare Krishna, né? Num período eu fiquei meio Hare Krishna, e cantava lá para os animais, para as borboletas, para as árvores, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Depois fiquei na rua durante muito tempo em Porto Alegre, dormi debaixo do viaduto, pedi pão na porta do Zafra, né? Aí eu conheci um grupo que eram os Meninos de Deus, que era um grupo que era mantido pelo Estado, alguma coisa assim, né? Então, era um grupo que fazia teatro em praças, e eles moravam num apartamento. Era como é que a gente fala? Não era um clã, era um agrupamento de pessoas pessoas que se identificavam, que tinham talvez necessidades, aquela coisa, né, buscando né? liberdade, a questão. E depois lá, então, eu conheci uma senhora que era espírita, que me deu muito apoio, mas sempre fiquei mantendo contato com esse terreiro, né? E ali foi. Depois veio a época do quartel, depois eu servi, depois eu fui embora para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também foi bem difícil o início, mas foi onde começou a minha grande construção. Aí eu já tinha 23 anos. Sim. Então, lá no Rio de Janeiro, eu comprei a minha primeira casa, estruturei o terreiro com mais estrutura, e aí tive a oportunidade de conhecer grandes babalorixás, grandes alorixás, né? Tive um conhecimento muito aprofundado do candomblé. Aí eu consegui viajar para outros estados. O mais longe que eu fui aqui no Brasil foi em Codó, no Maranhão. Olha só. Conheci toda aquela questão do candomblé de caboclo, toda aquela função do norte. E depois disso, eu peguei dengue no Rio de Janeiro. Tive dengue, era o início da dengue, nem se falava em dengue no Rio Grande do Sul, né? Nem temperatura de 35 graus tinha aqui. Sim. Depois eu vim para o Sul. Quando eu vim para o Sul, não quis voltar para Pelotas e vim para Camaquã. Camaquã, a mesma... Em que ano, exatamente? Pai Cláudio, se eu não me engano, em 99. Se eu não me engano, em 99. Sim. Aí eu fui trabalhar no hospital aqui, como técnico de raio-x. Fiquei um bom tempo. Aí eu já tinha uma situaçãozinha melhor, já tinha uma profissão. E continuei alugando casa e o terreiro da mesma forma, né? Vamos achar aí, já não precisava tirar as coisas para a rua. Aí já alugava, o espaço já estava um pouquinho mais privilegiado. Maior. E assim foi até que eu consegui realmente me estabilizar, comprar. Mas foi um trabalho de formiguinha para que o terreiro chegasse hoje com outras ideias. Eu sempre friso para os meus médios, para os meus clientes, para as pessoas. O Daniel de hoje não é o Daniel que foi há 20 anos atrás, sim, assim como ninguém é o que foi o ano passado, né? Mas na questão de consciência, conduta, ética, profissionalismo, isso a gente vai aperfeiçoando, porque com os erros que nós vamos aprendendo. Exatamente. Mas, Daniel, que bonito essa introdução, né, dessa história de vida, dessa história de fé, dessa história de resiliência, né? Claro que a gente foi pulando muito aí, né? Com certeza, nós estamos resumindo. Mas, Pai Daniel, eu vou pedir a intervenção do Flávio, lá do estúdio da Rádio Cidade. Dá uma chamadinha para nós, Flávio, voltamos em seguida. Até breve. Muito bem, tá aí então o Pai Cláudio, Pai Daniel, né, ao vivo aqui na nossa Rádio Cidade, a Giovana Manassi, bom dia, axé, Andressa da Silva, Chimelfining, axé, sua bênção, Pai Cláudio e Pai Daniel, a Sabrina Duarte, salve povo, axé, Pai Cláudio, bênção, Babá Daniel, a Márcia Donai, bom dia, parabéns pelo programa, está acompanhando também aqui a nossa programação. A Sabrina Duarte, Cássio e Sandrine, Dr. Simão Pereira da Silva Neto e Dona Tânia, Juscelino Gomes, Nadirlon Costa Lopes, Loreni Silva, a Angelita Vicente, o Sérgio Doneres, Rádio Cidade Dom Feliciano, Cláudio Martins e Zeniva, também acompanhando aqui a Rádio Cidade, né? Pessoas que estão ouvindo aí o nosso espaço coletivo, a apresentação do Pai Cláudio, hoje contando com a presença do Pai Daniel. Seguimos com o programa, agora são 11 horas e 25 minutos.
Muito bem, vamos dando continuidade aqui. Então, na nossa entrevista de hoje, nosso convidado, Pai Daniel, então, hoje, conta para nós, Pai Daniel, conta para os nossos ouvintes, para os nossos amigos internautas, onde está localizado o Teseu. O Teseu está localizado na rua São João Batista, 736, Camaquã, Rio Grande do Sul. Perfeitamente. O Teseu, hoje, ao longo dos anos, né, Pai Daniel, tem essa história, essa consolidação e, naturalmente, um terreiro, como eu sempre digo, um terreiro é um quilombo, né? Um quilombo moderno, um ponto de resistência contra muitas coisas, muitas situações de preconceito, muitas situações de falta até mesmo de expectativa de muitas pessoas, e ao longo do tempo, normalmente no terreiro, se acolhe os filhos da casa, se acolhe a comunidade em geral. Como é que vem acontecendo isso ao longo dos anos? Pai Daniel, conta um pouquinho para nós da história dos filhos do Teseu, da comunidade atendida, alguma coisa nesse sentido, por favor. Pai Cláudio, a gente procura, né, hoje, entendendo que um terreiro, ele é um pronto-socorro de almas, né? Ele é um hospital. Sim. E dentro de um hospital, a gente precisa entender que as pessoas é que não entendem. Então, a gente sempre busca a melhor maneira de nunca se colocar como julgador e sempre como orientador, no sentido de entender a situação de cada pessoa que chega. Então, os médiuns, eles passam por um nível de estudo, a princípio, um básico, né? Sim. Esse básico são 6 meses de estudo. Básico na maneira de falar, porque é para iniciante, claro, mas dá para ter todo um conhecimento de todo o contexto em relação ao Umbanda. Dá uma base teórica para aquela pessoa, digamos assim, decidir se realmente quer seguir a sua identidade religiosa, para não começar um trabalho e parar pelo meio do caminho. Não é isso que eu queria, não é dessa forma. Então, quando ele está dentro do terreiro, ele já tem uma base teórica do que está acontecendo ali. Claro. Né? E mesmo assim, sabe-se que é muito difícil. Né? A gente busca, dentro do possível, fazer sim esse trabalho social. Inclusive, eu já tive até médico, que a gente fazia um ofício, carimbava o carimbo do terreiro, ele passava, inclusive, as pessoas na frente do que estava pagando particular. Né? Uhum. A gente também já fez isso. A questão das cestas básicas, toda segunda-feira que nós temos sessão, a gente criou a campanha do quilo. Sim. Então, no início, cada um trazia uma coisa, aí ficava um pouco difícil de montar as cestas básicas, pelo fato de ser coisa muito repetida. Então, a cada semana a gente estabelece qual será o quilo. Então, numa semana todo mundo traz arroz, na outra todo mundo traz café, na outra todo mundo traz açúcar. Ou seja, otimiza, né? E aí a gente consegue, né, fazer a entrega e ajudar a essas pessoas. E em todo momento não existe essa questão, porque a gente fala, né, que tudo ficou muito comercializado. Né? Então, a gente tem ainda esse entendimento também, né, de que Umbanda é caridade, mas nós temos que entender o verdadeiro sentido da caridade, e dentro de um terreiro de Umbanda não se constrói nada se também não tiver as questões ali, né, que envolvem as questões financeiras. Evidente. Mas em nenhum momento, nenhuma pessoa que realmente precise de um atendimento vai sair do terreiro porque não teve condição de pagar uma consulta. Exatamente. E até porque eu estou atendendo mais a área holística agora, né? Claro. E esse cobramento é o meu tempo, é o meu estudo, sim, é o meu investimento, é o trabalho. E eu queria aproveitar essa oportunidade de, enquanto se falar em terreiros, para que a nossa população, para que as pessoas tivessem uma consciência, e uma das preocupações do TCU é trazer a Umbanda para a sociedade como religião. Não como aquela casa de milagres, que é a verdadeira casa que vem de sonhos para as pessoas. Balcão de trocas. O balcão de trocas. Que tudo pode, que tudo é possível, né? Eu quero isso, eu preciso isso. Não. Quando a gente vai no médico, a gente expõe a nossa doença, o nosso sintoma, e esse profissional é que vai ver o que a gente precisa. Né? Então, dentro de um terreiro, da mesma forma, nunca vai faltar, e não deve faltar, acolhimento, mas existem algumas situações
que a população precisa entender. Então, quando a gente fala que trazer a Umbanda para a sociedade como religião, é entender que a vestimenta para frequentar o terreiro é importante. Sim. Né? Roupas muito degotadas, shortinho muito curto, o palavreado que se tem, porque a gente está falando com um sacerdote ali que passou uma vida também de abnegação, que deixa a sua vida parada há muito tempo em função daquilo, cumpriu rituais, que tem toda uma preparação como um padre e um pastor tem. Claro. E principalmente o vocabulário. Né? As pessoas, às vezes, eu não permito que as pessoas usem palavras de baixo calão, que falem com agressividade, ou que peçam determinadas coisas que eles jamais pediriam para o padre ou jamais pediriam para o seu pastor. Então, as pessoas têm que perder um pouco essa visão de achar que dentro de um terreiro de Umbanda qualquer coisa pode ser dita e que isso não reverbera em lugar nenhum. Então, isso é uma das coisas que a gente ainda tem um pouco de dificuldade e percebe que as pessoas ainda, na questão de Umbanda quanto religião, ainda estão achando que é uma coisa que tudo pode, e não funciona também dessa maneira. Né? Então, disciplina, organização, né, higiene, né, tanto mental quanto física, é muito exigido no terreiro. Até porque, né, Pai Daniel, essas questões bem pontuais que tu colocaste, se a pessoa que é frequentador ou médium, filho de um terreiro, se ela não absorve esses ensinamentos, não tem a percepção de que ela precisa disso para a vida dela como um todo, de nada vale ela estar dentro do terreiro no dia da gira da segunda-feira e nos demais dias da semana levar uma vida desregrada. Né? E entender que a mágica acontece a partir delas mesmas. Claro, perfeitamente. Não é... O orixá, eu costumo brincar, né? O orixá não entrega currículo. Não. Né? Então, a pessoa precisa da força do axé do orixá, da movimentação de energia, mas essa pessoa precisa colocar em prática esse ensinamento, esse axé na vida dela. E às vezes a pessoa já chega, né, eu vim aqui porque me disseram que o senhor é muito bom, eu posso ser bom para alguns e não ser para outros. Sim. Né? Então, não funciona dessa maneira, não. A gente é uma ferramenta, e uma ferramenta, para funcionar bem, ela tem que estar em condições. Não adianta eu ter um serrote que não está afinado, um martelo sem cabo, né, uma enxada sem cabo, é só ferramenta que não tem utilidade nenhuma. Então, a gente procura integrar, e a gente tem um público, graças à Mãe Oxum, aos orixás, a Deus, um público bem considerável que já entendeu como funciona esse processo. Sim. Um público que se conecta, o nosso público é muito fiel, as pessoas acompanham o terreiro anos após anos, a cada sessão. O nosso grupo de médios também já é um grupo de médios que estão há bastante tempo no terreiro. E fácil não é, mas é uma escola. Claro. É uma escola que vai ensinando a gente a entender que somos corpo físico, mental, emocional e espiritual, e que o terreiro tem sim a capacidade, a condição de tratar o ser humano como um todo. E essa é a proposta do terreiro. Essa percepção, como bem mencionaste, de que o terreiro trata o indivíduo como um todo, né? Me parece que, infelizmente ainda, para muitas pessoas que não conhecem de fato o que acontece no terreiro, a impressão que eles trazem é equivocada, de que vai lá para resolver um problema pontual, né? Eu brinco assim, vai resolver a unha encravada. Não vai resolver a unha encravada. O terreiro vai tratar como um todo. Então, daqui a pouco, esse tratamento holístico, ele vai acabar refletindo-se, sim, no aspecto material, mas como uma consequência. As pessoas precisam compreender isso. Viver o terreiro como religião, enquanto algo que te transforma em todos os sentidos. Porque, né, eu acho que a religião, ela tem, quando o médium, quando o assistente se integra com aquela egrégora, com aquela energia, e aplica isso, ele tem sim transformação. Tem, porque eu tenho certeza disso, e o milagre acontece. Né? Agora, precisamos nos permitir, e às vezes tratar o problema pontual é o efeito e não é a origem. Exatamente. E o ser humano tem que ser trabalhado lá na sua essência, lá na camada mais profunda
ir eliminando essas crenças, esses traumas, algumas situações, até o momento em que essa causa é eliminada e o efeito para de acontecer. Claro. Uma vez, rapidinho assim, eu conheci uma história de um padre que disse que toda a pessoa chegava na igreja e todo dia rezava e pedia: Deus, tira essa teia de aranha da minha vida. Outro dia ele voltava: Deus, tira a teia de aranha da minha vida. E assim ele fez várias vezes. Até que um dia o padre disse: eu posso rezar com o senhor? Ele disse: pode. Quando ele disse: Deus, tira a teia de aranha da minha vida, o padre olhou para ele e disse: Deus, tira a aranha da vida dele. Sim. Então, tirando a aranha, vamos tirar a causa, né? E não a consequência, não o efeito colateral. Bom, que bonito. Pai Daniel, nós sabemos, claro, que muitas vezes as pessoas que buscam no terreiro, principalmente aqueles que vêm sem conhecer exatamente o terreiro, eles têm assim uma visão que é, infelizmente ainda, aquela visão que paira no inconsciente coletivo da sociedade, de que o terreiro é um local, de alguma maneira, ligado à bruxaria, ao que é ruim, enfim. Lógico que nós sabemos que essa percepção, ela é totalmente equivocada e ela hoje está sendo desconstruída, naturalmente, pelo estado consciencial, digamos assim, porque isso nos vem de um tempo em que tudo que era ligado, de alguma forma, à religiosidade, à cultura do negro, do ameríndio, era considerado ruim, sob um ponto de vista eurocristão, eurocentro. Né? Mas essa visão, na tua percepção hoje, a sociedade como um todo ainda avançou quanto, precisa avançar muito mais nessa ideia de olhar e perceber a religiosidade de terreiro, e aí quando eu digo religiosidade de terreiro, é me referindo a todas as nossas religiosidades de matriz, de raiz, afro ou ameríndia, das umbandas, do candomblé de caboclo, dos nossos diversos cultos de nação, do batuque gaúcho. Na tua percepção, o que já se avançou, o que precisa se avançar para que as pessoas percebam efetivamente o terreiro em par de igualdade com quaisquer outras denominações religiosas? Eu acho que realmente isso ainda é uma questão que, justamente de estar muito firmado ainda, enraizado na consciência coletiva. Tá? Porque as pessoas que passam eu falo por exemplos que eu vivo dentro do terreiro, né? As pessoas às vezes chegam aqui, a gente conversa e essa pessoa diz assim: poxa, eu não sabia que Umbanda era assim. Eu não sabia que isso se poderia fazer dentro da Umbanda. Eu resolvi hoje uma situação nessa consulta que há 2 anos com a minha psicanálise eu não consegui resolver. Sim. Né? As pessoas dizem: posso ficar um pouquinho mais? Ah, que pena que terminou. Né? Então, porque além do acolhimento, as pessoas vão entender, quando elas se permitem a se fundir com a egrégora da Umbanda, com as vibrações, com as energias emanadas. Então, eu acho sim que ainda precisa muito conhecimento, muita divulgação em relação a isso. Eu acho que a nossa própria cultura, né, precisa, o nosso Estado, a gente precisa abrir mais portas, e para isso é necessário que os terreiros também mostrem o seu trabalho, não no sentido de se autopromover, mas no sentido de mostrar que Umbanda é religião, sim, estamos aqui por lei e por direito, e que ela não é diferente de nenhuma outra, e que pessoas ruins estão em qualquer lugar. Se a maldade está no ser humano, ela não está numa religião. E realmente é difícil falar isso, pode ser até comprometedor em alguns momentos, mas realmente tudo que veio do negro passou a ser demonizado. Né? Nas questões que a gente sabe mais aprofundadas, como o candomblé, o próprio batuque no sul, a questão não vou entrar nesse tema, mas da ritualística de sacrifício animal, né? Nós sabemos que tem outras religiões que fazem isso e nunca ninguém se importou. O pessoal costuma, né, se apegar na questão, mas o batuqueiro, ele mata bicho. Para fazer maldade para alguém. Fazer maldade para alguém. Quer dizer, outras denominações religiosas que usam do sacrifício, aí não é para fazer mal. Não, né? A imolação, né, o abate religioso, claro que é um tema bastante polêmico, nós não vamos entrar nele hoje, pelo menos, né? Mas a referência que o Pai Daniel está trazendo, ela vem exatamente ao encontro da nossa proposta
da proposta desse projeto do Coletivo Nação Aruanda, né, através do programa Espaço Coletivo, que é justamente trazer para o grande público. Eu costumo dizer, o nosso programa ele tem o objetivo de trazer temas relevantes para o povo de Axé e para a comunidade geral. E pode ter certeza que uma das nossas propostas, né, Pai Daniel, enquanto do Coletivo Nação Aruanda, é justamente auxiliar dentro daquilo que está ao nosso alcance, e esse programa é uma dessas formas de auxiliar para que a gente tenha essa virada, né? Que as pessoas comecem a enxergar o terreiro em par de igualdade, né? com qualquer outra religião. E a preocupação também, né? Tem que cuidar com a minha parte polêmica, é também a responsabilidade dos próprios sacerdotes, dos babás, das iás, né? Dos caciques, e em trazer isso de maneira que as pessoas percebam bons exemplos. Exatamente. Né? Porque às vezes uma pessoa chega aqui e diz, olha, eu tive algumas experiências, não foram boas. E experiências não boas a gente tem na vida toda, não dá para generalizar. Claro. Né? Não, porque uma coisa não foi boa, não quer dizer que a outra não seja. Mas perguntas como, por exemplo, assim, seu terreiro é um banda branca ou um banda preta? Né? Tirar essa ideia do branco e do preto. Já tem um cunho racista aí. Sim, também. Claro. Né? Um banda branca ou um banda preta. Então, ficou a pomba branca é da paz, a galinha branca é do Oxalá, a galinha preta é ruim. Né? Então, tem uma série de... Então, a Umbanda é um banda branca, um banda preta. Não existe um banda branca e um banda preta. Né? A Umbanda é cruzada, e na sua casa faz sacrifício animal. Então, a gente vê que as pessoas são muito temerosas quanto a esses temas. Justamente em função da desinformação. Em função da desinformação, exatamente. Das ideias equivocadas, né, que acabam sendo perpetuadas, e aí é aquela história. Uma mentira contada muitas vezes, ela assume um caráter de verdade. Exatamente. Né? Bom, e a gente... Muito obrigado, né, pela audiência de todos, pessoal nos acompanhando pelo aplicativo da Rádio Atabaque também. Nosso abraço aqui a todos. Eu não vou conseguir referir, né, mas o aplicativo, nosso app hoje está chegando até fora do Brasil. Nós temos aqui a referência ao Uruguai, né, nosso grande abraço aos hermanos da província Cisplatina que nos acompanham também. Tem pessoal de Porto Alegre, Bom Princípio, Arambaré, Sentinela do Sul, Tapes, enfim. Muito obrigado, minha gente. Nós vamos chamar de novo o Flávio Medeiros no estúdio da Rádio Cidade. Voltamos em breve com o Pai Daniel. Muito bem, excelente programa, Pai Cláudio, Pai Daniel, realmente, audiência total. A Lígia Corvelo, a bênção Pai Daniel, a bênção Pai Cláudio, axé a todos. Maria Helena de Abreu, bom dia. A Giovana Manassi, bom dia. Axé também está acompanhando aqui a programação. A participação também da nossa ouvinte Andressa da Silva Schimmelfinningen, a Sabrina Duarte, o Márcio Donai, o Ivan Lucas, Nadilon Costa Lopes, Angelita Vicente, Selenita Rodrigues da Silva, Denise da Silva Lucena também nos acompanhando, a Maria Helena de Abreu, um abraço e muito axé também ligada aqui na Rádio Cidade. Temos a participação da Aida Rocha, do Joelson Ferreira, do Francisco Assis, do Vanderlei Affeld, de Ná Aranha, Zuleika Martins, a Zoila Weimer Kenes, a Ângela Maria Carvalho Lima, o Paulo Pedro Fragoso de Souza, a Sinara e o Marcelo, a Aida Rocha, Valnês Maier Ebel, Mari Silva, Gelson Luiz dos Santos acompanhando a programação, o Luiz Guiarone Souza Rodrigues, a Patrícia Souza, Ariane Freitas, Alberto da Silva Correia, Wilson Munhoz, Álvaro, Janaína Bierhaus, Rosemary Bergaman, Onícia Dias, Fabiane Ferreira, João Passos, também acompanhando a gente por aqui, lá em Arambaré, a Lígia Corvelo, a Ângela Carvalho, a Bruna Duarte, a Rejane Yankee, o Ronaldo Rojan, a Beth Bayer, a Marlene Santos, a Rosângela Pereira e o Cássio Sandrini, bairro Fragata, em Porto Alegre, na audiência qualificada aqui da Rádio Cidade. São 11 horas e 45 minutos, 11h45 desta quinta-feira, 18 graus é a temperatura.
vamos à terceira parte, o terceiro bloco do programa Espaço Coletivo, com essas grandes referências aqui de Camaquã, pai Cláudio e também pai Daniel. Vamos de novo, então. Obrigado, Flávio, lá do estúdio da Rádio Cidade. Vamos encaminhando, então, para o nosso último bloco, né, do programa de hoje. Pai Daniel, como é natural, né, na maioria dos casos, né, os sacerdotes, os pais e mães de terreiro, ao longo de sua caminhada, trazem consigo uma bagagem, ou às vezes várias bagagens, formando, né, aquilo que realmente é a religiosidade praticada naquela casa, que ela tem muito a ver com a própria história de vida daquele pai ou mãe de terreiro. Ao longo dos anos, nós sabemos que o pai Daniel passou por diversas religiosidades e hoje tem dentro do Teceu, né, pai Daniel, também a influência, digamos assim, se é que podemos falar dessa forma, e a prática dos rituais da chamada Umbanda de Almas de Angola. Eu gostaria, então, que o pai Daniel falasse um pouquinho para nós, deixa eu mudar aqui um pouquinho, pai Daniel, a nossa câmera, falasse um pouquinho para nós, porque para muitos dos nossos amigos, dos nossos ouvintes, talvez alguns não tenham nem sequer ouvido falar nesse termo Umbanda de Almas de Angola. Que o pai Daniel, então, pudesse contar um pouquinho para nós sobre Almas de Angola. Então, assim, para não ficar muito extenso, é necessário entender que a gente vê algumas situações que as pessoas falam. A Umbanda de antigamente, né? Quando eu comecei era assim, quando eu comecei era de outra maneira. E a gente vê muito isso hoje na mídia, né? Sempre as pessoas falando da Umbanda de antigamente, porque isso é certo, isso se fazia, isso não se fazia. Então, o pessoal ainda desse tempo ficou muito engessado dentro da ritualística de Umbanda e não dentro da espiritualidade da Umbanda. Ou seja, privilegiando a forma e não o conteúdo. Exatamente. Então, essa evolução entre os mundos acontece diariamente, todos os dias, né? A criança nasce, ela não é pequena a vida inteira, ela vai vivendo experiências, ela vai crescendo. Então, quando nós entendemos hoje as umbandas dentro da Umbanda, nós vamos ver que existem vários segmentos de Umbanda, tá? Com ritualísticas diferentes e não deixam de ser Umbanda. Sim. Né? Então, nós temos aí a Umbanda Sagrada do Saraceni, nós temos a Umbanda Guaraciana do Guaraci, nós temos a Umbanda Molocô do Tata Tranqueiro da Silva Pinto, nós temos várias Umbandas, assim como existe também a Umbanda de Almas de Angola. Quando nós entendemos e estudamos Umbanda, nós precisamos entender que Zélio Francisco de Moraes, a quem eu tenho todo o respeito, né, fundamentou a Umbanda. Tá? Ele organizou a Umbanda como religião. Mas não a criou, né? Mas não a criou. Caboclo, Preto Velho, espíritos em si já se manifestavam, né, há muito antes disso. Né? Então, a questão também, quando eu procuro uma religião, antes de tudo, eu quero conhecer a minha ancestralidade. O que me liga ao meu ancestro, né? E eu sempre digo que a gente aprende também lá com a Casa do Perdão, com a mãe Flávia Pinto, que ela diz que quando a gente tem uma identidade muito forte, né, com o índio, com a religião ameríndia, com a Umbanda, nós temos que nos perguntar se nós somos brancos ou estamos brancos. Olha só, né? Perfeito. Será por que eu me identifico tanto com aquele cheiro de defumação? Por que eu me identifico tanto com aquele atabaque? Por que eu me identifico tanto com aquele orixá? Então, é inegável hoje que ainda existe esse padrão de crença de que a gente vive uma vida só. Né? Então, a religião, algumas religiões te possibilitam, né? Porque eu acho que a gente não pode estagnar, ficar no beabá a vida inteira. A gente precisa entender que existe um processo evolutivo e a razão da nossa existência, né, é exatamente essa. Então, eu quero saber de onde eu vim, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo.
E a gente vai percebendo que algumas coisas da nossa vida são fases, são ciclos. E que no momento que tu chega numa determinada etapa, ou tu fica paralisado ali, ou tu vai buscar saber mais, né? Claro. Vai te identificar com isso. Então, durante muito tempo, eu tive essa questão com a nação, depois a questão da Umbanda tradicional, e eu quis entender mais sobre mim, né? Sobre a minha vida, sobre a minha espiritualidade. E a Umbanda de Almas de Angola é uma Umbanda diferenciada porque ela tem um forte cunho africano, né? Africanista. Então, a Umbanda de Almas de Angola consegue nos colocar numa posição de que eu não deixo de fazer Umbanda e não deixo de cultuar o orixá também com uma ancestralidade mais aprofundada, né? Com uma raiz mais aprofundada, né? Então, eu tenho duas coisas que me completam dentro de uma. Porque quando eu falo de entidades, eu falo de espíritos, né? Quando eu falo de orixá, eu falo dos elementos, eu falo da ancestralidade, eu falo de África. E não tem como falar de orixá se não falar em África. Claro. Né? Então, às vezes, eu preciso cultuar o orixá na sua essência maior, digamos assim. E a Umbanda de Almas de Angola nos propicia isso. É uma Umbanda, eu acredito que a gente é a primeira casa no Rio Grande do Sul. Sim, eu desconheço se existe alguma outra. Eu acho que nós somos a primeira casa aqui no Rio Grande do Sul, que o assentamento da casa foi feito em 2019. Sim. E essa Umbanda, ela se fundamentou muito na Grande Florianópolis. Praticamente, Florianópolis são mais de 1000 terreiros. Todos eles registrados, Sim. E todo ele, detalhe, que fazem o mesmo ritual. Isso é muito importante. Todos fazem o mesmo ritual. Então, ela tem seus preceitos, é uma Umbanda mais fechada, né, pela questão de camarinha, de coisas que a Umbanda popular, digamos assim, não faz, né? E ela foi trazida do Rio de Janeiro. Parece que hoje no Rio de Janeiro, se existem algumas casas, são muito poucas. Foi trazida pela a nossa ancestral Tata Mãe Ida e Pai Evaldo, né? Hoje, meu zelador de santo é Pai Luiz de Onira, né? De Inhaçã, que zela por essa obrigação de Florianópolis. Tá? Então, falar de Almas de Angola, para mim, ainda, é um pouco difícil, porque ela me causa uma emoção muito forte, Paulo. Tá? Talvez ela te linke, perdão se eu atrapalho, mas talvez ela te linke com aquele primeiro aroma. Exatamente. Lá de Pelotas. Eu já pensei nisso. Né? Eu acho que ela me remete àquele primeiro aroma. Sim. Lá. Então, ela me dá um contato direto com a africanidade e me dá um contato direto com a espiritualidade, né, com os nossos índios, que são os nossos verdadeiros ancestrais, os verdadeiros donos da terra. Né? Todo mundo sabe que o Brasil não foi descoberto. Não. O Brasil já havia sido descoberto. Né? O Brasil foi invadido. Então, estar dentro de um terreiro de Umbanda e buscar o seu ancestro, entender a ligação com o orixá, as virtudes do orixá, as qualidades do orixá, é muito importante para que a gente saia da mesmice e tenha o próprio autoconhecimento. E ela é uma Umbanda muito protocolar. Sim. A Umbanda de Almas de Angola, ela é muito protocolar. Né? Ela tem os seus ritos iniciais, que é o batismo primeiro. Sim. Depois a obrigação de Bori, depois a obrigação de pai pequeno, depois Ialorixá ou Babalorixá, e depois ela tem um reforço de 7, 14 e 21 anos. Aí está concluído as fases. Isso nos remete a um processo iniciático, né, Pai Daniel, que realmente confirma e afirma a predisposição, a intenção daquele filho, daquele iniciado, de viver a religião, viver a religiosidade. Não é uma Umbanda que dá para fazer só um dia da semana, que tu vai lá, faz um ritualzinho e vai embora. Não. Ela realmente pode trazer um conflito no sentido assim, ó, tudo na vida são escolhas. Né? Sim. E quando eu entro para uma determinada situação, eu preciso conhecer e entender como essa coisa funciona. É como um funcionário que chega numa firma, né? Ele precisa entender do trabalho dele para desenvolver esse trabalho bem feito. Então, exige sim dedicação, exige entrega, exige vivência, porque eu não vou
entender esse livro da vida folhando uma paginazinha uma vez por mês. Eu preciso entender, né? E quanto a isso, eu estou muito tranquilo. A adaptação aqui no Sul é um pouco difícil, porque já se tem uma outra visão, né, de orixá. As pessoas têm essa ideia, engessada também, de que orixá só existe dentro do candomblé ou dentro do batuque em si. Sim. Isso também é meio polêmico. Nós temos que entender que nós estamos no Brasil, né? Falamos português. E o meu respeito, claro, a todos os segmentos, mas é uma Umbanda bem diferenciada, então, bem protocolar, mas ela tem uma ritualística que segue um passo a passo. E uma vez aprendido aquilo, né, já se tem um entendimento maior. E depois são as questões espirituais que nós vamos aprender com o caboclo, com o preto velho, né, com o Exu, com a pombagira, com todos os guias normais da Umbanda. Claro. Pegando um gancho aqui no que tu acabaste de referir, muitas vezes as pessoas podem ter até mesmo umbandistas praticantes, né, das umbandas, dos batuques, enfim, podem ter uma interpretação equivocada pelo fato de desconhecer. Exatamente. Né? Então, tem pessoas que às vezes podem... aconteceu comigo isso. Né? Mas tal segmento da Umbanda, quais são os orixás? Gente, orixá não tem dono, em primeiro lugar. Não. Então, não tem um segmento que seja dono de um orixá. O orixá, ele está para todos, né? Nós temos, inclusive, hoje, né, Pai Daniel, segmentos até bem diversos, que não tem nada a ver, ou, aliás, que não tem ligação direta com as africanidades, com o ameríndio, e que cultuam o orixá. Exatamente. Né? Por exemplo, o Santo Daime. Exato, né? exato. Então, está lá, então esse orixá não tem dono. Então, é importante que as pessoas percebam o seguinte, e eu falo isso por uma questão, minha gente, que a gente precisa desconstruir os nossos preconceitos internos, para que depois todos falemos uma mesma linguagem e se desconstrua o preconceito externo. Não podemos desconstruir o preconceito externo se nós ainda guardamos o preconceito interno. Eu costumo falar muito nas sessões isso. Assim como Jesus Cristo não é exclusividade da igreja, claro, o orixá não é exclusividade do africanismo ou da Umbanda. Perfeitamente. Né? O que é Oxum? Oxum está lá, a energia da água. Gente, a água é energia vital. O nosso corpo é 80% água. O planeta, a vida, é energia vital. Oxum, então eu não acredito em Oxum. Tu te sente bem na cachoeira? Então está nos braços de Oxum. Está nos braços de Oxum, exatamente. E então, assim com cada reino. E assim com cada reino. Então, eu acho que está na hora de se buscar esse amadurecimento, de se perguntar, hoje, em pleno século XXI, na era da tecnologia, como é que eu ainda estou vibrando hoje? Né? Qual a frequência da minha vibração? O que eu preciso mudar dentro de mim, primeiro, para que as coisas lá no externo mudem também? Perfeitamente. E essa questão, que para mim é a maior força da cultura iorubá, é justamente que as crianças nascem aprendendo isso, o não julgamento e o caráter. Um dos grandes ensinamentos, né, Pai Daniel, que a gente pode dizer que os terreiros proporcionam, é que nas vivências de terreiro, a criança, né, inserida nesse contexto, ela já aprende todo um arcabouço de conhecimentos, de fundamentos, de postura, de respeito aos mais velhos, e leva isso para a vida. Né? E não, as crianças que se formaram dentro das roças de candomblé são pessoas que lidam muito tranquilo com essa questão de preconceito. Já nasce assistindo. Eu tenho um triste relato aqui para encerrar, foge um pouquinho. Esse tempo eu estava na frente de casa, esse tempo não, faz um tempinho. Vinha passando uma senhora, e essa senhora carregava uma menininha que não deveria ter mais de 4 anos. Sim. A menina olhou aqui para cá e viu a imagem do Cristo que eu tenho ali. Ela disse assim, olha ali, vovó, tem uma imagem de Jesus. Essa senhora deu um puxão tão forte no braço da criança e disse, não olha para lá, porque lá é a casa de Satanás. Por uma questão de postura e em respeito à criança, eu não me posicionei.
Claro. Mas se essa senhora estivesse sozinha, ela talvez ia ser convidada para conversar um pouquinho. Claro. Então, como desconstruir um preconceito se desde aquela tenra idade As crianças são ensinadas a isso? Isso, gente, né? Isso é uma coisa que precisa ser revisto. No momento certo tem que ser revisto. Tem que ser revisto. Lógico, nós sabemos que hoje, seja no âmbito de políticas públicas... Nas escolas, não falo em pregar Umbanda, mas pregar sobre a liberdade religiosa que as pessoas têm. E desconstruir aquela ideia de que a Umbanda pertence a algo negativo. E uma repetição de padrão. Né? Escolher uma religião é escolher a sua identidade religiosa, independente do padrão que os outros seguem. Mas exatamente. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Acredito que sim. Mas, Daniel, o nosso horário, infelizmente, está estourando, né? Eu repito, nós precisamos de mais tempo, né? Às vezes, penso, já estamos começando a programar isso para mais adiante. Mas foi um prazer, uma satisfação contar com a sua disponibilidade, né? Com a sua de prontidão, nos atendeu para estar aqui falando um pouquinho, contando um pouquinho hoje da história do Pai Daniel, da história do Teseu, né? Deixamos então o convite, né, Pai Daniel, para quem quiser conhecer o Teseu, todas as segundas-feiras. As sessões são todas as segundas-feiras, pontualmente às 8 horas nós fechamos o portão. Agora, no inverno, a gente vai fazer quinzenalmente. Quinzenalmente, sim. Então, a próxima sessão, já fica o convite, a próxima sessão é no dia 17, e é uma sessão que a gente faz uma única vez anual, que é a sessão do nosso túnel de folhas para o Oxóssi. É uma sessão direcionada à cura, né? Então, e todas as pessoas devem trazer uma vela de 7 dias com o seu nome na base. Essas velas depois são acesas e vai se fazer um ritual para a saúde. Então, a pessoa entra com a sua velinha, passa pelo túnel, depois recebe o passe, deposita a sua vela e sai. É uma única vez no ano. Que legal, Alex. Fica o convite, então. E o quilo é o café. O quilo é o café para essa próxima. Essa campanha do quilo, minha gente, eu acompanho, posso falar, porque testemunho, né, essa iniciativa tão bonita, tão importante do Teseu há mais de 10 anos. Né? Essa campanha do quilo, ela visa realmente um gesto de solidariedade para com irmãos nossos, independentemente de qualquer religião, pessoas que realmente necessitam, que tem todo um trabalho, nós não vamos entrar nisso aqui agora, né? Mas é um trabalho muito bacana e que merece, sim, o apoio de todos que puder. Mas, Daniel, muito obrigado, que meu pai Xangô nos abençoe, que a mãe Oxum nos abençoe, que todos os orixás, né? Os orixás que habitam em mim, saúdam os orixás que habitam em ti, exatamente. Então, minha gente... Muito obrigado mais uma vez, agradeço a todos que nos acompanharam, não vou ter tempo para repetir aqui, o pessoal do aplicativo da rádio, mas o Flávio vai fazer referência aí no encerramento, ao pessoal que nos acompanhou pelas mídias, pelas redes aí. Nosso muito obrigado, nosso pedido de axé, pedido de bênção, a alegria nossa de ter estado hoje aqui com o Pai Daniel, e até a próxima oportunidade, que os orixás iluminem a vida de todos com paz, saúde e prosperidade. Até mais. Até mais, que assim seja. É isso aí, que assim seja, axé para todos nós. Obrigado, Pai Cláudio, obrigado também ao Pai Daniel. Parabéns pelo programa, audiência fantástica. Maria Helena de Abreu, um abraço, Pai Cláudio, Pai Daniel e Flávio. Abraço, o trio aqui agradece. Nara Martins, bom dia, querido Flávio, gratidão por permitir a todos nós da Umbanda esse espaço. Salve a nossa banda, né? Axé. A Nara Martins, bom dia, grande axé aos pais Daniel e Cláudio. Carlos Jesus Ferreira, passa o dia com o rádio ligado na cidade, nota 1000. Um forte abraço, olha aí, pessoal ligado aqui na nossa Rádio Cidade. A Jocelaine está abrindo uma loja nova aí na cidade, né? Essa semana aí a gente já começa a anunciar a loja da Jocelaine, também está ligada aqui conosco, né? Deixa eu ver quem mais nos ouvindo por aqui. Audiência muito grande aqui nesta quinta-feira, meio-dia com 5 minutos. O Robson Marques já se preparando para entrar no ar. Agradecer também ao Vanderlei Affeld, a Aida Rocha, Joelson Ferreira, Francisco Assis também ouvindo aqui a nossa programação, a Maria Helena, a Lígia Corvelo, agradecer a Andressa, a Sabrina, o Márcio Donai, o Ivan Lucas, o Nadilon
Costa Lopes, Angelita Vicente, enfim, a todos que estiveram acompanhando a programação.